Amigos do Saúde Digital, tô tendo a honra de receber um neurologista aqui para a gente discutir sobre um tema que tem sido muito falado. Eu acho que é uma tendência dos últimos anos, não só do último ano, mas dos últimos anos, que é falar sobre a neurodivergência e o impacto das tecnologias tanto para melhorar o desfecho das neurodivergências, como também o que a tecnologia pode contribuir para uma não melhora ou para atrapalhar um bom desfecho das neurodivergências. Neurodivergências são aquelas doenças do sistema nervoso central relacionadas ao comportamento, às atitudes de crianças e adultos, e eu vou deixar um especialista explicar mais e melhor o que é. Então, Gustavo Holanda, obrigado. Nos conhecemos há algum tempo pelos meios digitais. É uma honra ter você aqui. Eu queria que você falasse um pouco do seu background e desse seu passado e presente early adopter, né? Eu sempre te vi como um médico early adopter. Olá, Lourenço, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar conversando contigo sobre esse tema, que é tão querido para mim. E eu tenho como background a formação em escola pública. A escola pública era tida como experimental, porque tinha um foco nas matérias consideradas STEAMs, né? Ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas. Então, fui meio que direcionado a entender um pouco dessa parte de high-tech, embora eu hoje considere tão importante a high-tech como a low-tech na nossa prática. Participei de Olimpíadas de Matemática, de Física, fui primeiro lugar no vestibular da Escola Técnica Federal, lá na Paraíba, para o curso de Tecnologia em Telecomunicação, mas abandonei o curso do terceiro período para entrar na Medicina. E na Medicina, lá na UFPB, eu também fui um early adopter. Na época, o que era assim, tecnologia de ponta em educação médica era o uso do Palm. Não sei se você já teve Palm. Lembro PX, demais, lembro. Isso. Ali eu carregava meus livros, meus artigos, meus PDFs, vídeos, e complementou muito a minha educação médica. Fiz residência médica em pediatria, também na UFPB, de 2010 a 2012. Lá eu tive contato com a telesaúde, telemedicina, na verdade, e telediagnóstico. Em 2010 já era a época dos primeiros diagnósticos de cardiopatias congênitas à distância, por um grupo conduzido pela doutora Sandra Matos. É um grupo que também o Flávio, que já foi convidado aqui do podcast, fazia parte, né? O Círculo do Coração, dando diagnósticos de cardiopatias à distância, sendo usado o ultrassom, a ecocardiografia point of care, né, por pediatras ali nas UTIs neonatais e UTIs pediátricas. Então, ali me deixou muito impressionado como aquilo poderia ser possível, como aquilo poderia ser extensivo a demais especialidades. Depois eu fiz a minha residência em neurologia pediátrica no Recife, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na Universidade de Pernambuco. Foi muito forte a presença da telesaúde nessa época, onde a gente tinha acesso a neurocirurgias através de circuitos fechados. Né? O neurologista pediátrico não participava dentro da sala de operação, mas a gente poderia ver a cirurgia sendo conduzida numa sala ao lado por uma tela. E se abateu a pandemia. Até então, aquilo era algo que eu me admirava, me impressionava, mas nunca tinha colocado a mão na massa. E, por bem ou por mal, né, a pandemia me trouxe o conhecimento da saúde digital. Eu tive contato com suas aulas, com o Hub, a plataforma do SD Conecta. Me interessei bastante, aprendi esses conceitos. Fui beber em outras fontes. Sou fã dos MOOCs, né? Os Massive Online Open Courses. Então, ali eu me informei para entender um pouco mais do uso da tecnologia na saúde, da saúde digital e telemedicina. E desde agosto de 2022, sou um médico que trabalha de casa. Eu faço 100%
telemedicina, né? Teleconsultas, teleconsultoria. 100%, Gustavo? 100% dos seus atendimentos hoje são remotos? São remotos. Que legal. Que legal. E pessoal, o Gustavo Holanda, ele começou lá, ele é um dos primeiros alunos do Lorenzo Tomé, quando era antes da SD Conecta ainda, tinha o Saúde Digital On Demand, que era um curso, né, Holanda? E você foi um dos early adopters que comprou esse curso. E fico muito feliz de saber que não é certo nem errado trabalhar 100% de casa, né? Isso não é mérito e nem demérito, né? O ponto não é esse, mas fico feliz que você encontrou um nicho que eu tenho certeza que você gosta do que você faz, né? Então, você, a partir da saúde digital, você encontrou um meio onde você pode entregar todo o seu conhecimento, entregar valor para os seus pacientes e capturar valor, né? E eu estou certo nisso? O que você fala de essa decisão de 100% online? Com certeza, isso foi todo o processo, né, de transformação. O médico, ele é muito focado no seu trabalho dentro dos hospitais, dentro dos consultórios médicos, e eu via, assim, minha carreira nesse sentido, né, trabalhando em plantões. Como eu falei, o impacto da pandemia obrigou eu e meus colegas, na época eu tinha um consultório com outros 5 sócios, a fecharmos, né, por leis estaduais que determinavam o fechamento. Ficamos 6 semanas parados. Aquilo impactou negativamente na minha saúde mental, porque, em tese, eu só sabia fazer aquilo, né? Eu não vislumbrava que existia todo um oceano a desbravar no digital. E fui me aprofundando como utilizar a internet, né, para marcar minha presença digital, como oferecer ao público que eu atendo a melhor experiência de atendimento numa teleconsulta, porque é um público que tem necessidades específicas, não é um público que sai facilmente de casa, para atender aquelas crianças que têm uma certa rotina, especialmente em terapias, e não se sentiam emocionalmente confortáveis indo ao consultório, enfrentando o trânsito, esperando na sala de espera. Então, para muitas famílias, assim, isso foi algo muito cômodo, algo que elas estão usufruindo bastante, e isso só me traz satisfação. Perfeito. E como eu disse, né, você encontrou um nicho que tem mercado, onde você consegue entregar valor e capturar valor. Isso é muito legal, né? Eu sempre falo que o profissional de hoje em dia, dos tempos atuais, ele precisa encontrar aquilo em que lhe dá satisfação, em que lhe dá brilho nos olhos, porque isso é uma condição sine qua non para ele ter criatividade e para ele se mostrar diferente da média, né? A média, infelizmente, ela não é o que vai te fazer melhor, que vai te fazer destacar perante o mercado de trabalho. Numa medicina cada vez mais concorrida, quando você encontra o seu nicho, e esse nicho é aquilo que você gosta, que te dá brilho nos olhos, você tem os ingredientes perfeitos para sair da média, entregar valor e capturar valor. E aí você atua mais na área de neurodivergência, onde é o nosso tema aqui. Eu queria primeiro que você conceituasse a palavra neurodivergência e neurodiversidade, né? Tem diferenças e eu queria que você conceituasse para a gente. Isso, neurodivergência é um termo que foi explorado por uma socióloga australiana, a Jodie Singer. Ela se viu diagnosticada com autismo na idade adulta e começou a trabalhar a possibilidade que existem, né, como a gente já sabe, pessoas que têm desenvolvimento neurológico diferente daqueles considerados neurotípicos, né, ou os normais, como a gente chama na distribuição gaussiana. Então, a Jodie Singer ela adota esse termo considerando que a neurodivergência não é um conjunto de transtornos, é um conjunto de apresentações diversas do desenvolvimento humano, hoje entendido como muito importante
para o desenvolvimento da criatividade, para o desenvolvimento de serviços a todo um público que a gente chama de neurodiverso. E aí é que está a diferença, porque neurodivergente é aquele que tem um desenvolvimento atípico. E a neurodiversidade engloba tanto os neurodivergentes como os neurotípicos, né? As pessoas que não têm condições como autismo, TDAH, dislexia, síndrome de Tourette ou altas habilidades de superdotação. Perfeito. Aí, na minha prática, eu consegui, só concluindo, Lourenço, eu consegui tanto unir a tecnologia, né, que é justamente esse nosso background, que a gente tem de conhecimentos científicos, técnicos, né, para transformar algumas ideias em realidades, e realidades acessíveis a essas famílias que têm suas crianças neurodivergentes. E hoje você reside onde? Hoje eu moro em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, cidade vizinha a Recife. Perfeito. Mas poderia ser um nômade digital, se você quisesse, né? Com certeza. Isso, eu estou aqui mais para os serviços de saúde e educação que são dados aos meus filhos, que também se encontram no espectro da neurodivergência. Eu sou pai de 2 crianças consideradas como superdotadas, né? Olha. E tem suas dificuldades, né, educacionais. E o pai também tem algum desses espectros da neurodivergência? Porque isso eu acho que é meio hereditário, não é não? Eu acredito que eu devo fazer uma avaliação, né? Quem sabe um dia eu me apresente agora, né? Além de médico, ativista e evangelizador da neurodivergência. Perfeito. Mas me permita a brincadeira, porque esse é um tema muito assim, né? Que a minha próxima pergunta é exatamente isso, né? Quando eu vou, enquanto médico, diagnosticar um diabetes, eu tenho critérios muito claros e concretos. Glicemia de jejum acima de tanto, glicemia pós-prandial acima de tanto, ponto. Ganhou ali o diagnóstico de diabetes, né? Uhum. Agora, existem espectros das doenças da neurodivergência que eles não são tão claros e as limitações não são tão evidentes, mas elas podem se enquadrar dentro do espectro da neurodivergência, né? E aí, como que a gente traz isso para o concreto, né? Como que a gente faz o diagnóstico? Aí eu acho que eu vou pegar 3 aqui, porque nem todas são iguais, mas o TEA, né, o transtorno do espectro autismo, o TDAH e a superdotação ou altas habilidades. Uhum. Perfeito. Veja, essa é uma realidade. O grupo de trabalho de Stanford, né, acredita que temos entre 15% a 20% da força de trabalho dentro do que se chama neurodivergência. Então, vai ser cada dia mais comum diagnósticos, inclusive diagnósticos na faixa etária produtiva, na faixa etária laboral, que são mais difíceis, né? O diagnóstico na criança é muitas vezes baseado por sinais óbvios, percebidos logo nos primeiros anos de vida, às vezes nos primeiros meses de vida, trazidos pela família. É nisso que eu me valho quando a família vem para uma teleconsulta, agenda uma teleconsulta, trazendo suas listas de queixas, né, relacionadas ao desenvolvimento da criança. E ainda mais vídeos também mostrando comportamentos considerados atípicos da criança. Então, para o neuropediatra, o diagnóstico é baseado tanto em critérios, que a gente fala de critérios do DSM-5, na sua edição ampliada e revista, como por critérios clínicos trazidos pelos pais. Então, cobrindo os critérios clínicos de déficits, dificuldades, né, ou diferenças, como é muitas vezes abordado pela comunidade da neurodivergência, considerando a diferença na forma de comunicação, socialização, interação social e comportamentos repetitivos e restritos, a gente tem um diagnóstico do autismo. Na vida adulta, como isso se dá? Muitas vezes passado despercebido na infância, ou porque os pais não têm acesso a essa informação, né, de que há uma dificuldade, há uma divergência no desenvolvimento da criança, e
aos trancos de barrancos, a criança evolui, sendo corrigida na escola e em outros ambientes que frequenta, chegando na adolescência com algumas comorbidades que são vistas no que a gente chama de autismo nível 1, né, que demanda menos suporte, como depressão, ansiedade, né, até chegar à vida adulta. Esse adulto vai ter todo esse histórico trazido, dessa vez, a um psiquiatra ou algum outro médico que lide com comportamento humano. Ele vai se valer tanto da anamnese, do histórico familiar, como da avaliação neuropsicológica. Então, é muito importante ter, além do relato familiar na infância, vídeos da criança para o diagnóstico na infância, o diagnóstico adulto contar tanto com esses relatos, né, que muitas vezes são difíceis de rememorar, como de uma avaliação neuropsicológica bem embasada. Perfeito. Aí, tanto para o autismo, como TDAH, como superdotação. Essa é a minha pergunta. Então, isso vai para o TEA, transtorno do espectro do autismo, TDAH e superdotação, esse é o critério. E você, enquanto médico, você pode falar assim, não, isso está seguro, eu tenho segurança que esse paciente tem nível 1 de autismo, nível 1, TDAH, superdotação. É isso que eu quero entender. É claro, do ponto de vista científico, esse diagnóstico, ou pode ter casos, a maioria dos casos são claros, tem alguns casos que são duvidosos. Isso que eu queria que você esclarecesse aqui para o nosso público, né? Porque muitas das vezes esses diagnósticos são acompanhados de um certo preconceito de quem está ao redor, né? Quando você tem um autismo nível 1, um TDAH, uma superdotação, pode ser confundido como algo que ele não está bem educado, ele não foi bem criado, ele não foi bem... os pais são omissos. E isso que eu queria que você descrevesse, assim. Não, os critérios diagnósticos são claros e podem haver alguns casos duvidosos. Sim, exato. É justamente isso. Eu vou te remedar. Os critérios são bem claros, mas existem casos duvidosos, como qualquer outra condição de saúde, né? Claro que, a partir do momento que o médico tem uma experiência, né, reconhecida, preza por qualidade do seu atendimento, consegue trabalhar todos esses dados mais próximo da realidade, ele se aproxima. Eu, hoje em dia, tenho poucas dificuldades, mas encontro pacientes que têm poucos sinais, ou sinais menos óbvios, ou sinais não trazidos por seus familiares, e aí eu vou me valer de relatórios de outros profissionais que estão ali lidando com a criança. Professores na escola, relatórios de terapeutas, mesmo a gente não fechando o diagnóstico de autismo, há uma condição a ser trabalhada, e aí a criança pode ser encaminhada para fonoaudiólogo, psicólogos, né, terapeutas ocupacionais, e após esse trabalho, tem os relatórios dos respectivos profissionais. Mas eu me vejo na obrigação de ter um diagnóstico nos primeiros encontros dessa família, mesmo que não seja autismo, porque dentro do DSM a gente tem diferentes outras categorias, né, de um espectro de transtornos do neurodesenvolvimento, né, sendo mais conhecido deles o autismo, mas a criança pode ter um transtorno global do neurodesenvolvimento, um transtorno invasivo do neurodesenvolvimento, que demanda um suporte, né, nessas terapias. Perfeito. Então, é pouco provável que no encontro, né, comigo ou com outro colega experiente não se tenha um diagnóstico assertivo. Né? Perfeito. Dúvida esclarecida. E aí a gente passa para o próximo passo, né? Se eu tenho lá diabetes, a minha intenção enquanto médico é diagnosticar o quanto antes, cada vez mais precoce, para que eu possa tratar adequadamente, engajar esse paciente, para que ele tenha um bom desfecho, né? Para que ele siga o tratamento e possa viver muitos anos, apesar do diabetes. Né? E aí que eu queria que você explicasse um pouco do desfecho, e aí se você quiser separar essas três entidades, TEA, TDAH e superdotação, dos desfechos hoje das pessoas que têm diagnóstico e são tratadas
a respeito dessas 3 entidades? Perfeito. É bom a gente separar porque dentro da neurodivergência a gente tem grupos extremamente heterogêneos, né? E dentro do espectro do autismo, aí Ainda é que mais. cada um tem sua peculiaridade, né? Na militância, no ativismo autista, se diz que cada autista é diferente. Então, a gente vai ter cada um com suas peculiaridades, mas todos, né, se unem para receber diagnóstico dentro daqueles critérios pré-estabelecidos, e a gente sabe que hoje o grande gargalo no mundo, no Brasil, é ter esse diagnóstico precoce. Hoje a gente se preocupa no treinamento de mais pediatras, né, de mais neuropediatras, psiquiatras infantis ou médicos que lidam com medicina da família e comunidade, para que se tenha esse diagnóstico precoce, porque a gente sabe que existem janelas de oportunidades, e sendo aquela criança tratada dentro dessa janela, vai aproveitar aquele potencial que nós chamamos neuroplástico, né, que ocorre em toda a vida, mas durante os primeiros anos, esse potencial é maior, mais amplo, demanda de menos esforço para a gente adquirir habilidades. Então, se acredita que colocando essa criança numa intervenção intensiva, né, um tratamento intensivo, uma terapia, pode-se usar qualquer um desses termos, tratamento, intervenção, terapia, a gente vai ter uma taxa de reabilitação de pelo menos 80% até o final da infância, fazendo tratamento, né, como se manda nos guidelines que nós seguimos. 80% daquelas crianças vão chegar a um comportamento muito parecido com de uma criança neurotípica. Claro que não é essa a intenção, normalizar não é a intenção. A gente não quer deixar uma criança curada do autismo. É um termo, né, muito combatido. Não há cura do autismo, não há cura do TDAH, não há cura dessas outras condições dentro da neurodiversidade, mas a gente consegue adaptações, reabilitações, contornar dificuldades que são apresentadas ao longo da vida acadêmica e ao longo da vida de trabalho, né, que é hoje um grande desafio. Perfeito. E a gente tem atualmente uma evolução dessas terapias, dessas intervenções, e parte desse arsenal terapêutico, ele está associado às tecnologias digitais. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas tecnologias digitais, dessas terapias digitais, para o tratamento da neurodiversidade. E se você quiser diferenciar as doenças dentro da neurodiversidade, fique à vontade. Perfeito, Lourenço. Eu estou usando muito o autismo, que é um protótipo, né? E hoje, assim, uma grande preocupação, inclusive dos convênios, dos planos de saúde, em possibilitar o acesso a esse tratamento. E a gente vê que o uso da tecnologia vai tornar mais acessível tanto o diagnóstico, como o tratamento, como até ferramentas tecnológicas de prognóstico podem ser utilizadas. Então, hoje ainda, no mundo todo, o tratamento é low-tech, né? Mas temos cada dia mais, graças à difusão da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, ferramentas para um diagnóstico mais específico, né, com inteligência artificial, do autismo, do TDAH e de outras condições dentro da neurodiversidade. Temos também tecnologias assistivas, né, que vão adaptar, por exemplo, a comunicação de uma criança autista que não é verbal, que não fala, mas ela consegue se comunicar através de um programa no tablet, né? Então, há programas de comunicação, que a gente chama de comunicação alternativa aumentativa, onde a criança pode utilizar um tablet, seja para escrever e ali ter uma voz sintética para falar o que ele deseja, seja com o uso de pictogramas, figuras, né, utilizadas para solicitações mais frequentes daquela criança. Ela pode apontar a figura e o tablet faz o som, né, como parecido com a voz humana, como o cientista Stephen Hawking, né, se comunicava. Então, são tecnologias que estão ganhando terreno no Brasil, né? Essas tecnologias assistivas, tanto para diagnóstico como tratamento e para previsão de prognósticos. Perfeito. E Holanda,
Agora, quando a gente vê que está tendo uma evolução nessas terapias digitais para melhorar desfechos, melhorar a qualidade de vida de pacientes com neurodiversidade. Então, mas por outro lado, aí eu acho que eu vou pegar aqui um recorte do TDAH. É claro que existe uma disfunção ali do metabolismo da dopamina em pacientes com TDAH. E quando a gente vê esse tipo de paciente, a tecnologia, principalmente as telas, elas podem trazer recompensas rápidas que melhoram esses sintomas ali no curto prazo, mas no final das contas está deixando esse paciente sem interação, sem uma vida de descobertas na vida da infância. Eu queria que você contasse agora o outro lado da moeda. Como que as telas, as tecnologias novas, as redes sociais, principalmente o TikTok, né? A tiktokização dos vídeos e dos conteúdos trabalham no metabolismo da dopamina e podem prejudicar pacientes que já têm um problema nessa área. Isso. Hoje o uso excessivo, né, não fiscalizado, desregrado das telas é combatido como um grande vilão no desenvolvimento das crianças e até adolescentes e adultos que fazem o uso desses conteúdos disponibilizados pela tela para o entretenimento, né? Eu sempre combato. Depende do que você faz com a ferramenta. Se for puramente para entretenimento, é realmente muito danoso. Eu, por exemplo, eu passo praticamente um terço do meu dia em frente a uma tela, mas é para trabalho, para formação, não sei, seria benéfico. Mas, de toda forma, a gente tem que trabalhar, combater realmente o uso desregrado das ferramentas hoje disponíveis. Não dá para você criar sua criança longe da tela, né? Porque é uma ferramenta que traz benefícios para a formação, por exemplo, podendo ela acessar conteúdos que ela não acessaria da casa, da cidade onde mora, da sua residência. Agora, hoje, se tem muitos estudos indicando que o uso traz tanto malefícios físicos, então, obesidade, baixa taxa de mineralização óssea, baixa vitamina D, como malefícios para desenvolvimento mental. A gente vê mais comportamentos semelhantes ao autismo. A gente não pode atribuir apenas a tela o desenvolvimento do autismo, mas há comportamentos semelhantes ao autismo. E como o autismo é uma condição de substrato genético com forte influência do meio, a gente pode ter crianças que apresentariam um quadro menos óbvio, menos necessitando de menos suporte, mas por ser exposto precocemente e intensivamente à tela, vai demandar de um maior suporte. TDAH, da mesma forma, podemos ter crianças que têm esse forte substrato genético, mas estão sendo muito expostas à tela e demandam de um maior suporte terapêutico, né, e um maior controle no uso dessas ferramentas. E outras condições, como dislexia, deficiência intelectual, todas essas condições podem ter um desbalanceamento, né, na economia dopaminérgica e noradrenérgica, dificultando um melhor desenvolvimento na escola e melhor convivência familiar. Tá? Mas, só pontuando, sempre tem um mais. Até nisso, né, a tecnologia e termos que nós médicos não temos contato na academia, como user experience, tecnologias assistivas ou design assistivo, pode ajudar. Entendeu? Já temos meios de controlar assim, luminosidade, cores, taxa de apresentação de frames em determinados aplicativos que vão reduzir a adicção dessa criança às telas. Mas, contudo, depende muito da intervenção parental esse controle, né, pela criança. Perfeito, tá muito claro, e aí eu quero dar um double clique aí
nessa estratégia, né? Porque já ficou bem claro, e é só você navegar um pouquinho no TikTok, navegar um pouquinho no Instagram, e ver o quanto que isso te prende ali, né? O tanto que isso tem um poder, uma atração sobre a concentração humana, sobre a mente humana, né? Isso. Eu costumo, às vezes, eu tô lendo um livro e aí me dá sono, aí eu vou lá um pouquinho ali pro Instagram, alerto, aí eu volto pro livro. Porque é incrível como que uma tela, um frame, essa metodologia de retenção da atenção do usuário, ela é bem maior do que você ler um livro tradicional, e os perigos que isso tem. E aí o meu ponto... Tem base neurocientífica, né? Tem base neurocientífica. Isso pensado. Isso que eu quero falar, né? Porque a gente precisa entender também que o outro lado da moeda é verdadeiro, né? As empresas... e aqui eu sou faço advocacy para tecnologia, mas a gente tem que apresentar o que é real, o que é certo. Então, eu não estou contra as redes sociais. Pelo contrário, eu faço advocacy para as redes sociais. Eu estou nas redes sociais. Agora, precisamos entender como que funciona e quem pode estar lá e quem não pode estar lá, né? Os meus filhos não estão lá. Meus filhos, o mais velho tem 7 anos, não está lá e não vai estar lá por um bom tempo. Ele fala, papai, quanto que eu vou ter celular? Eu falo assim, mas tá longe de você ter um celular. Tá longe de você ir para esse mundo da economia da dopamina, que eu sei como que funciona, né? E aí, esse é o ponto que eu quero discutir com você. Cada vez mais, nós adultos, também que estamos lá, eu acho que a criança não tem discussão. A criança, para mim, não deve estar, não deve ter celular, é meu ponto de vista. Agora, quando vai ter celular? Não sei. Não sei quando. Meu filho tem ainda 7 anos. Tá longe ainda dele ter celular. Quando ele vai ter? Não sei. Eu vou conversar mais com o doutor aqui, com o Holanda, para ver quando que eu posso dar pro celular. Mas que eu te falo que tá longe, tá longe. Agora, Holanda, eu queria que você refletisse isso um ponto pro adulto, né? Pro adulto que é para ele entender esses mecanismos e não cair nesses mecanismos ou não deixar ser dominado por esses mecanismos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo. Isso, para o adulto também temos malefícios, principalmente em relação ao conteúdo consumido, né? Que é justamente o conteúdo inadequado de redes sociais, o conteúdo inadequado em sites pornográficos ou em sites de bet, aposta. Hoje está sendo discutido pela psiquiatria assim, a epidemia de vício em bet, em aposta. Então, para adultos, principalmente adultos jovens que não são nativos digitais, mas que aprenderam às duras custas a utilizar a ferramenta, estão afundando nessas redes que usam esses mecanismos de dopamina e gratificação. Muito cuidado com o conteúdo consumido e até utilizar ferramentas que limitem seu horário de uso. A própria ferramenta do Instagram e outras redes sociais, bota lá, você só quer passar 1 hora, beleza, a gente te avisa quando você passar 1 hora por dia. Isso para não prejudicar a produtividade desse adulto, né? E toda a rotina que ele poderia estar desenvolvendo em busca de uma vida mais saudável. Então, é um perigo para a criança, depende de controle parental que a criança está usando, mas também é um perigo para adultos, e aí o adulto tem que entender o que está acontecendo com ele, buscar ajuda se necessário, se for um transtorno de jogo ou um transtorno de abuso de pornografia, e evitar o excesso de uso de telas de forma inadequada. Holanda, é muito importante, né, esse esclarecimento, né, tanto para a criança quanto para o adulto, porque o adulto é pai, né, pode ser pai, pode ser tio, pode ser padrinho. Uhum. E deve ser exemplo, né? E deve ser o exemplo e deve usar isso como um mecanismo também para a sua vida, para melhorar desfecho, né? Para melhorar saúde mental, para melhorar sono. Eu tenho um reloginho aqui que incrível como ele
mudou a minha qualidade de vida, o meu estilo de vida, só trazendo dados sobre sono e sobre comportamento, atividade física, dados aeróbicos. É incrível como agora eu sei o que prejudica o meu sono, o que eu estou fazendo antes de dormir e o que eu posso fazer para eu ter um sono melhor, né? Porque trouxe luz a tecnologia que está aqui no meu pulso, me monitorando o tempo todo, trouxe luz, dados e informações para que eu opte por tomar decisões que favorecem a minha saúde ou não, ou que favorecem ao meu alto prazer, ao meu entretenimento, né? E a vida é um equilíbrio, e a mensagem é que a tecnologia está aí para ajudar pessoas a trazer luz, trazer dados e informações para ajudar as pessoas a terem melhores desfechos de saúde. Como que você pode engajar mais numa melhoria de estilo de vida, como que você pode dormir mais, como que você pode melhorar as suas atividades físicas para você ter maior quantidade de saúde. E aí, Yolanda, o ponto que você trouxe, né, voltando ali para a neurodivergência, a gente falou muito da criança, agora eu queria que você falasse um pouco do adulto. Quando você acha que é hora de um adulto desconfiar que ele é um neurodivergente e buscar uma ajuda profissional? Perfeito. Há muito desse fator identitário, né? De se identificar dentro de um espectro da neurodivergência. Hoje, pelas redes sociais, né? A gente levantar esse ponto positivo, muitos adultos estão tendo acesso a sinais, a apresentações de comportamento humano que podem sinalizar que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa identificar ou diagnosticar esse transtorno. Então, quando os sinais são evidentes, estão ficando cada dia mais óbvios, e ele deve buscar essa ajuda profissional, seja com um psicólogo, né, um profissional de psicologia, seja um profissional médico, para o tratamento, que não necessariamente vai envolver medicação, né? A gente também tem que ter esse trabalho de evitar a medicalização dos comportamentos, né? Ou a medicalização do que desvia da normalidade, mas indicar intervenção terapêutica não medicamentosa, sempre que necessário, e conversando com o médico, caso a caso, indicar o melhor medicamento. Então, depende muito do quanto aqueles comportamentos estão atrapalhando na produtividade e no convívio social. Se ele tiver alguém muito íntimo, isso acontece muito nas famílias que eu atendo, o cônjuge, né, sinaliza, olha, você também tem sinais muito parecidos com o nosso filho, busque ajuda, né? Ou então a mãe lembra, mas é muito mais provável que o cônjuge identifique do que a própria mãe, né, pela intimidade ali do relacionamento. E quais seriam, ficou bem claro que o que faz, né, você procurar um médico se está alterando a sua produtividade no trabalho, se está alterando a sua vida social ou sua vida doméstica com familiares e as pessoas de casa. Esse é um ponto, né, que é o que diferencia a normalidade da doença, né? Porque se isso aqui não está... Eu posso ser um pouquinho anormal, mas eu não estou ferindo nenhum desses pilares ou tal, tá bem, eu não preciso de buscar um tratamento. Agora, tem alguns sinais... médico de transtorno. Exato, é o conceito médico de transtorno. Agora, tem alguns sinais, assim, que eu acho que vai muito da sua prática aí, que os pacientes chegam reclamando. Eu tive isso e por isso que eu estou aqui. Quais são... A gente consegue levantar alguns sinais que pode dar pistas? Perfeito. Para o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, o adulto vai se queixar muito de um círculo de relacionamento muito pobre, muito fechado, né, com contato apenas com os familiares do núcleo mais íntimo. Eu tenho como contato pessoas que eu falo, mãe, pai, minha esposa. Não tem amigos, tem grande dificuldade de fazer amigos, até entre colegas, relacionamento de colegas
no ambiente de trabalho. Então, isso aí levanta já um sinal vermelho para busca de ajuda. Dificuldades em executar atividades de vida diária, rotineiramente, né? Acordar, escovar os dentes, fazer seu café. Não, acorda, pula para o café da manhã, esquece de escovar os dentes, sai de casa com a primeira roupa que acha no guarda-roupa, pode ser melhor avaliado. Ou se empenhar em rotinas muito rígidas. Então, aquela pessoa que também tem aquela rotina muito regrada e espartana, acorda todo dia no mesmo horário, escova o dente da mesma forma, com a mesma pasta, com a escova da mesma cor, come a mesma coisa no café da manhã, seja lá uma salada de frutas e um ovo. Se estiver faltando um ovo, aquilo já vira um ponto de transtorno na vida dele. Então, precisa buscar ajuda. Para o TDAH, pode ter essas condições, mas é muito mais provável ter queixas relacionadas à desatenção, difícil de melhorar com a regulação do seu ambiente. Claro que desatenção hoje é uma grande queixa na população, né? A gente tem esses ralos de atenção que convivem conosco, né? Mas se ele conseguir afastar todos os objetos que provocam desatenção e ainda não se concentrar na tarefa, é bom buscar ajuda, impulsividade, dificuldade de manter seus relacionamentos. Então, muitas vezes, a gente vê famílias que estão trazendo sua criança com TDAH, mas que já é o terceiro relacionamento afetivo do pai, né? Já se envolveu em 2 outros casamentos. Então, perda de datas de pagamentos ou perda de compromissos, mudanças de graduação. O camarada é super inteligente, mas iniciou 5 graduações, precisa de uma orientação para buscar um profissional especializado. Sensacional, cara. É muito, muito legal estar aqui batendo esse papo com você, né? Um papo técnico, misturado com os prós e os contras da tecnologia e entender assim como a medicina ela é bonita, né? Porque a partir do momento que a gente traz luz, conhecimento, informação, seja para o nosso paciente que está ali no consultório, seja para o meu círculo social, para o meu vizinho, onde eu posso ajudar, seja numa matéria de jornal, seja num podcast como este, a gente está alertando pessoas a terem processos de independência, né? Buscarem uma liberdade do ponto de vista de saúde. Isso é muito maravilhoso, né? Então, o papel, a grande importância dos médicos, dos profissionais de saúde e a nossa responsabilidade em estarmos ocupando essas cadeiras, né? Esses lugares de fala, para usar um jargão aí, esses lugares de fala que é capaz, né, de transformar a vida de pessoas ou para o bem ou para o mal, né? E aí, voltando lá no começo, a importância de você, médico, de você, profissional de saúde, de você que lida com saúde, estar pleno de satisfação e de brilho nos olhos com o que você faz. Porque na hora que isso vira uma rotina, na hora que isso vira uma regra, você deixou, está perdendo uma oportunidade de influenciar positivamente quem está ao seu redor para viver melhor. Então, tivemos aqui, Yolanda, um bate-papo muito rico. Obrigado aí, você como early adopter. A gente já se conhece há algum tempo, mas quero te conhecer ainda presencialmente. Um dia que você vier em São Paulo aí, me dá um toque. Em breve, Lorenzo. Muito obrigado pelo convite. É muito importante falarmos sobre esses temas, né? Trazer ao conhecimento dos colegas que nos ouvem, nossos amigos médicos. Isso vai desestigmatizando a situação da saúde mental, principalmente na nossa categoria, né? Que é muito frequente a gente ter esse tipo de problema. E que o SD Conecta, né? A Saúde Digital Podcast, possa ser uma ponte de contato entre você, entre mim e esses colegas que estão precisando também ser ouvidos. Perfeito, cara. Deixa o seu arroba aí, aonde que você tá te acessa mais fácil. Pronto, em todas as redes, @GNHolanda. GNHolanda. YouTube. O N é de quê? YouTube. Nogueira. Gustavo Nogueira Holanda, GNHolanda.
Exato. Obrigado, meu amigo. Você que está aqui com a gente toda semana, me dê o seu feedback, estrelinhas aí no seu agregador de podcast, like no YouTube, segue a gente no YouTube, compartilhe a gente no WhatsApp. Aí você também contribui para que conhecimentos, informações como a de hoje possam propagar aí pelo ambiente brasileiro e até internacional e poder contribuir com as pessoas. Obrigado pela sua audiência, conto com o seu feedback e até a semana que vem.